A Tuna ficou mais de 20 anos sem conquistar o Campeonato Sub-20 e desse ano para cá, muitas coisas parece que mudaram na base da Tuna. Eu queria saber contigo, o que mudou drasticamente, o que te fez vir para cá, fazer essa migração justamente para a Tuna? Bem, o título do Santa Rosa no Campeonato Brasileiro de Futebol Escolar em Recife, ele chamou a atenção da diretoria da Tuna, porque o Santa Rosa acabou sendo campeão estadual invicto, estudantil, e lá no Campeonato Brasileiro fez frente aos grandes centros também de futebol de campo do Brasil, como o Ceará, que nós vencemos, que é centro formador CBF, como o Brusque de Santa Catarina, que nós vencemos também na grande final, numa virada fantástica por 2-1. E isso chamou a atenção do Éder Pisco e do Vinícius, que são os diretores aqui da Tuna, e eles já vinham me fazendo convite por causa da nossa história no futsal, e o Éder conhece meu trabalho e achou que essa migração iria ser uma migração também de muito sucesso. A gente até já fez uma matéria no qual eu dizia que o futsal é uma grande escola para o futebol de campo, e a gente conseguiu aqui na Tuna, em 4 meses e meio, quase 5 meses de trabalho, comprovar em números e com o título do Sub-20, que é uma grande verdade. Acabamos revelando muitos atletas para equipes profissionais, não só aqui para a Tuna, mas outras equipes também, até de fora do estado, vem procurando empresários, vem procurando nossos atletas, e isso eu acho que é a nossa principal missão aqui na Tuna. O que mudou? Mais profissionalismo, um trabalho mais sério voltado a esses meninos, de formação mesmo, de dar uma consciência tática para eles. E eu estou muito feliz por tudo isso que a Tuna vem iniciando. É apenas o início de um processo, e a gente espera que esse ano de 2024 a gente consiga consolidar mais ideias, consolidar mais comportamentos táticos e ajudar a nossa diretoria a estruturar cada vez mais a nossa base, que sempre foi uma grande reveladora de grandes talentos para o futebol nacional e mundial. Pode dar só um exemplo de como funcionam esses processos de profissionalização dentro do clube? Perfeito. Eu penso assim, Caio, que o grande exemplo é você ter uma comissão técnica capacitada, pessoas que envolvam a ciência dentro desse processo. A primeira coisa é capacitação profissional, você trazer profissionais capacitados para dentro do clube. O segundo ponto é estrutura, certo? Então, quanto mais você cria esse ambiente encorajador para esse atleta, mais fácil fica de você alcançar as suas metas. O terceiro ponto é um bom planejamento. Quando você cria os seus ciclos de trabalho, seu mesociclo, seu macrociclo, você vai atingindo as metas mensalmente, aquilo que você propõe, você consegue alcançar ou pelo menos chegar perto do seu objetivo. Então não fazer de qualquer jeito, fazer atrelando, a periodização, atrelando dentro de uma consciência do treinamento desportivo, a gente consegue também alcançar grandes voos. E o último ponto, dar condições. Por exemplo, você sabe que a maioria dos atletas de base são carentes, às vezes não tem, apesar da Tuna ser um local privilegiado dentro dos grandes clubes. Por quê? Porque o nosso treino é aqui no centro da cidade. Então é fácil você chegar até a Tuna Lusa para treinar. Mas a grande maioria dos atletas sub-20 eles têm muita dificuldade com relação à passagem, dificuldades financeiras que eu falo. E a nossa diretoria conseguiu fazer um trabalho também dando apoio para esses meninos. Conseguimos alojar 2 atletas de fora, um de São Paulo, que é o paulista, e o baiano, aqui no nosso alojamento. E isso facilitou que o nosso grupo fosse ganhando corpo. Acreditaram dentro do processo que a gente implementou aqui na Tuna, juntamente com a nossa diretoria, coordenador técnico e comissão. E o resultado, ao longo do campeonato, a Tuna foi jogo a jogo, mostrando que estava crescendo. E era um time que ficou difícil de ser batido por tudo isso que foi construído dentro desses fatores que eu acabei de colocar para você. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre elenco. Trata somente com atletas sub-20 ou sub-17 também, que já subiram numa categoria acima? Como é que funciona isso? Muito boa a tua pergunta. A gente teve um atleta que se destacou muito no sub-17, que foi um dos artilheiros do sub-17 e um dos artilheiros também do sub-20, que é o Gilvan. Então o Gilvan, em todos os jogos que eu pude relacionar ele foi relacionado como nosso 9, ele era o reserva imediato do Babi. Então, com 17 anos, em todos os jogos que eu relacionei, ele entrou, jogou e na maioria deles fez gol. Então foi um atleta que nos ajudou muito e que o professor Júlio também integrou a equipe profissional junto com o Sancler, que foi um outro atleta que veio do Pedreira,
já foi incorporado no nosso sub-20 e foi aproveitado, inclusive, entrando no jogo ontem, no amistoso contra o Paysandu. Já participou entrando na equipe. De novo, a gente falando de formação de elenco, a gente sabe, inclusive, que a Tuna fez uma peneira agora em São João de Pirabas. A base do elenco de vocês, ela é feita do interior da capital ou tem uma mescla? Como é que vai funcionar isso? Eu sempre digo assim, Caio, que para qualidade, né, não tem local. Então, em parceria com a Prefeitura de Pirabas, a Tuna realizou essa peneira. Estão vindo 4 atletas que foram previamente selecionados lá para que eu possa fazer a avaliação já essa semana, que nós vamos iniciar o trabalho na quinta-feira agora. E aí a gente vai fazer um período, um ciclo avaliativo com esses meninos, juntamente com outros atletas de outros locais também, do nosso estado. Então a turma está de portas abertas. Eu penso assim, apesar da nossa equipe ser muito nova, que foi campeã, 70% do grupo a 80% fica, não estouram. Ainda tem mais 2 anos de sub-20. Muitos atletas vão subir de sub-17 com muita qualidade, inclusive alguns estão treinando com o professor Júlio no profissional, como é o caso do zagueiro, do Cauã, que está muito bem. E assim, a gente está muito satisfeito com o elenco que nos procurou para ter essa oportunidade de trabalho conosco e aqueles que estão também confiando no trabalho e vindo. Então, muitos oriundos de vários clubes espalhados por todo o Pará. A Tuna, historicamente, sempre teve essa referência de base forte, de um elenco que gerava talentos, mas de uns anos para cá as coisas têm um pouco mudado. O elenco profissional tem, como é que eu posso dizer, abraçado mais os veteranos, jogadores mais velhos, e esse ano é um exemplo. A gente tem jogadores acima dos 30 anos, o Jonathan tem o Marlon, o Cearense vai chegar por aí também no profissional, mas a gente também, ao mesmo tempo, teve uma base muito vitoriosa no passado. Por que esses atletas não fazem tão parte do elenco profissional quanto deveriam, eu acho? É um processo de maturação? Qual é o empecilho desses atletas, enfim, fazerem parte do elenco principal? Excelente, de novo, tua pergunta, te parabenizo. Eu acho, Caio, que é um processo cultural que a gente vem passando pelo nosso futebol paraense, com a questão da confiança. Eu não falo somente da diretoria dos clubes em si, eu falo com relação à imprensa também, com relação aos torcedores. Vou te dar um exemplo. Ontem, um jogador do Paysandu que jogou a final do Sub-20 com a gente, conseguiu fazer o gol que deu a vitória à equipe profissional e ajudar o professor dos Andes. Assim como o Sancler entrou no jogo também, ajudou muito a Tuna Luz. O que eu penso? Que a experiência ela é totalmente bem-vinda ao nosso futebol, desde que tendo um equilíbrio com a juventude, com a base. Por quê? Porque é o legado que você vai deixando aos clubes. Então a Tuna sempre formou atletas de futsal, de futebol de campo, atletas que se destacaram. Vamos citar aí, Iago Pikachu começou aqui, né, foi para o Paysandu, temos o Paulo Rangel, temos o Ganso, né, temos o próprio Giovani. Então diversos atletas que passaram aqui pela base da Tuna, que foram revelados e brilharam no futebol, ainda brilham, né? Então o que eu penso, Caio? Essa cultura, aos poucos a gente tem que ir quebrando, confiando nos formadores que nós temos aqui no estado, nós temos grandes técnicos formadores e confiando também na qualidade. Nós já mostramos isso no futsal, o futebol também nosso, eu penso que não deixa a desejar com relação à qualidade técnica e tática para nenhum clube do Brasil. O que a gente precisa é fazer o quê? Criar condições nos clubes, quando eu falo em condições, estrutura, investimento, patrocínio, criar essas condições para ajudar a revelar cada vez mais atletas, e 2, ir quebrando esse paradigma, achando que só jogador de fora que serve. Então, por exemplo, Fluminense, a torcida é um grande exemplo, que os meninos de Xerém são aclamados pela torcida. O São Paulo, os meninos de Cotia são aclamados, né? Então, por que não a Águia Guerreira não ser aclamado com essa base que vem subindo? Os meninos lá do Simba, né, que é o Leãozinho, os meninos lá do Lobo, que é do Paysandu, dentre outros. Então o Pará ele tem muito talento, muitos talentos aí a serem revelados cada vez mais. E a gente inicia um processo aqui na Tuna, reinicia na verdade esse processo. Eu tenho certeza que não só a Tuna, mas Remo, Paysandu, diversos outros clubes, aqueles clubes que estão apostando na base, vão revelar novamente grandes talentos aí do nosso futebol. Você trabalha no Sub-20, que é justamente a última categoria das divisões de base. Então, o atleta passa por esse processo de sair de um outro ritmo para um elenco profissional e muitas vezes não consegue chegar nas expectativas. Você acha que existe essa distância porque é uma questão física, é técnica, é uma questão psicológica pela idade?
Perfeito. Formar um atleta, eu costumo dizer muito para eles, que não basta ser bom tecnicamente e bom taticamente. Um atleta, ele tem que ter a questão mental, parte psicológica, muito bem trabalhada. E isso também, Caio, a família ajuda muito. Então o berço familiar, ele é propício para isso, o apoio, o incentivo. E principalmente a questão, Caio, de viver o processo. Quando o atleta está disposto a viver esse processo do que é ser um atleta profissional, saber que ele tem que dormir bem, que ele tem que se alimentar bem, que ele não tem que ficar indo para as noites, né, dos grandes apelos que as noites das grandes capitais têm. Isso ajuda muito na questão de criar esse mindset de um atleta vencedor, daquele atleta que vai conseguir ter um grande desempenho. O futebol, ele tem algumas valências físicas que, se você não se alimentar bem, não tiver uma suplementação, não tiver noites de sonos bem dormidas, não se preparar mentalmente para as dificuldades que vivenciar o processo ocasiona, e também os jogos, né, o desafio dos jogos ocasionam, dificilmente aqueles que não querem pagar esse preço vão se profissionalizar. Ser um profissional hoje do futebol requer muito mais, requer além de ser bom tecnicamente e taticamente. Você falando um pouco dessa questão física, suplementação, trabalho de alimentação também, como isso é feito na base da Tuna para que esse atleta, quando chegue no profissional, não sinta tanta dificuldade? Eu penso assim, que não é uma questão só da Tuna. Eu penso que a nossa base do Pará tem essa grande dificuldade. Por quê? Porque nossos jogadores, em média, não têm uma estatura já tão elevada como jogadores de outros estados. Então a gente já deixa a desejar um pouco isso. Então o que eu pedi para a nossa diretoria quando eu observei isso? Olha, a gente precisa de um médico voltado para a base, nessa questão de um endocrinologista para poder fazer uma avaliação, de um fisiologista para poder ter esse olhar um pouco mais de carinho para a base. A gente sabe que não é fácil, porque um clube captar recursos para isso, a gente sabe que aqui no Pará não é tão simples, é uma tarefa que é muito difícil, você que é da imprensa sabe disso. Mas a gente vem trabalhando, a gente mostrando também um trabalho sério, um caminho para isso, porque as pessoas vão acreditar no projeto e vão começar a incentivar mais. Então aqui na Tuna, essa medida, essas avaliações é feita pelos nossos preparadores físicos, pelo nosso fisioterapeuta. Então a nossa comissão técnica, ela é ainda linkada com o coordenador técnico, com o preparador físico, preparadores físicos, né? E com o preparador de goleiro, além do fisioterapeuta. Então, a comissão técnica ainda é responsável por fazer esse trabalho juntamente com esses atletas. A gente precisa ainda evoluir nisso, conforme outros grandes centros do Brasil fazem. Você falou de alguns jogadores, o Pedrinho, o Sancler, que foram integrados agora, o Cauã parece zagueiro. A gente quer saber, de linhas gerais, quem são os grandes destaques desse Sub-20 da Tuna que podem, em breve, já conseguir uma vaga no profissional, com destaque lá também? Como você falou na outra pergunta, Sub-20 é o último estágio, né, para poder... eu costumo falar para eles que Sub-20 já é profissional, já é um comportamento, um trabalho, ciclos de vivência de profissional, obviamente que com algumas valências e intensidade do jogo, competitividade ainda um pouquinho inferior, mas assim, nós fizemos uma campanha com 90 gols marcados em 14 jogos, 5 sofridos e 100%. Então uma campanha dessa tem grandes nomes. Eu não diria só aqui para a Tuna, mas para outros clubes também que vem procurando esses meninos. Mas eu colocaria o Robinho, que é o meio campista muito versátil, um meio campista que joga de terceiro homem, pode fazer 10, articula muito bem, que está integrado também ao time do professor Júlio, pode ser utilizado a qualquer momento. Você falou do Pedrinho, que é um lateral que fez bastante gol no campeonato, deu bastante assistência, um lateral que apoia muito, que joga os 90 minutos com muita intensidade, um lateral pronto, que veio pra gente do interior, lá de Maracanã. Nós temos o Pedro Dias, que é um ponta que foi vice-artilheiro do Campeonato Paraense Sub-20 com 14 gols. É um grande driblador, um grande finalizador de perna direita, perna esquerda. É um jogador que a gente considera pronto. Falta alguns pontos para ele assim, com relação à competitividade do jogo, somente sem bola, mas que eu já vinha, juntamente com a nossa comissão, ajustando. E o professor Júlio também tem cobrado bastante dele isso. Nós temos o Sancler, que é um camisa 9, muito bom, apesar de pouca idade, muito competente, fazedor de gols, joga muito bem sem a bola nessa recomposição dos blocos, que hoje em dia o futebol ele exige. Nós temos também Paulista, lateral esquerdo, que subiu,
Não sei se vai ser emprestado. Nós temos outros jogadores também, no caso do Babi, que deve ir para Portugal. Nós temos o Jacaré, que outros clubes estão procurando. Dentre outros, Caio. Tem times de Macapá procurando esses meninos, tem times também que vão disputar o Parazão, que estão também de olho. E assim, a gente está muito feliz, porque são atletas, o Paulo subiu também, né, que está treinando, que é goleiro, que foi nosso goleiro titular, está treinando. São atletas de um bom nível técnico, que tem um bom comportamento tático e que, aos poucos, obviamente, quando forem tendo oportunidade, eu não tenho dúvida que vão mostrar o seu valor. Você veio com uma experiência vitoriosa no futsal, está trazendo isso agora para o campo, mas de que forma o futsal te ajuda no dia a dia? Eu sei que as dimensões mudam bastante, questão tática também muda totalmente. Totalmente não, mas muda muita coisa. Mas o que você traz de primordial do futsal para o futebol? Caio, o futsal eu sempre estudei, acreditei, eu sempre atrelo muita ciência ao meu trabalho. Coloco em prática aquilo que eu vou estudando, que eu vou conversando, que eu vou aprendendo também com outros profissionais. E o futsal, ele é uma grande escola de futebol de campo, tanto para técnicos quanto para atletas. Por quê? Porque o futsal, você já joga dentro de um espaço reduzido. O futebol de campo hoje ele é muito setorizado. A gente fala muito do jogo posicional, do jogo funcional, e isso, todos esses conceitos, eles são aplicados, oriundos do futsal, certo? Então isso a gente acaba colocando para os setores do campo. Então você vê que hoje quase 100% dos técnicos trabalham em espaços reduzidos. Como mini-jogos de futsal dentro de um jogo só. Mini-jogos de futsal dentro dos setores do campo, que você trabalha muita aproximação, muita tabela, muita busca, né? Inversão de lados para terminação de ataque. Isso tudo você acaba utilizando as dobras de marcação, né? Os quadrantes, né? Os quadrados ofensivos e defensivos. Isso tudo a gente utiliza do futsal e a gente acaba, obviamente, que aplicando a amplitude e as profundidades, né, esses conceitos, as amplitudes e as profundidades que o futebol de campo exige. Obviamente, cada um com as suas especificações, são componentes, né, são gastos energéticos diferentes, trabalhos diferentes, mas que acabam se coincidindo em muitas das vezes, durante esse processo de formação do atleta. A postura, a questão de planejamento, a forma profissional como eu levo o meu trabalho, é a mesma, não muda nada. A minha mentalidade de tentar fazer o melhor pela modalidade também agora no futebol também é a mesma. E eu penso que é isso, você estudar, se capacitar cada vez mais, vivenciar o processo e ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, para isso que eu estou aqui, que eu vim para a Tuna, para ajudar esses atletas a ter um comportamento tático, a criar uma mentalidade de se tornar um atleta profissional. E eu acho que a gente, nesse início aí, 5 meses de trabalho agora completados em dezembro, a gente, graças a Deus, conseguiu ter um início vitorioso, né? Então o Inácio foi uma aposta aí da diretoria que graças a Deus teve um início vitorioso, e a gente espera continuar com esse belo trabalho aqui na Tuna.